Não se esqueça de dar o like. Meu noivo me disse que eu não conseguiria atrair mais ninguém e estou ofendida. Eu e meu noivo estamos juntos há quase 5 anos, noivos há 6 meses. Nunca tivemos problemas em que um de nós ficasse chateado por muito tempo até agora, e ele, minha mãe e amigos acham que estou exagerando. Eu tive um sonho algumas noites atrás em que acabei namorando um ator famoso por acaso. Ambos tivemos sonhos em que coisas loucas aconteceram e contamos um ao outro sobre isso. Eu contei a ele de manhã, e rimos a respeito. No entanto, ele fez um comentário sobre como meus sonhos são sempre extremamente delirantes. Pedi a ele para elaborar, pensando que seria algo engraçado, e em vez disso recebi um comentário sobre como eu não seria capaz de atrair alguém pela metade da atratividade do referido ator, quanto mais ele. Fiquei chocada, e ele insistiu, dizendo-me para ser realista, que a maioria dos homens nem olharia na minha direção porque pareço que já estou comprometida e deixei de parecer interessante há algum tempo, e agora ainda mais com o noivado. Eu disse a ele que não quero que nenhum homem olhe na minha direção, mas a implicação de suas palavras me magoou. Ele me disse que era irrelevante porque estamos juntos e eu não o deixaria, e pediu para parar de ficar ofendida por algo que perguntei, e saiu. Para constar, meu peso, cabelo e aparência geral permaneceram os mesmos, e sou meio exigente com a minha aparência, então isso não é algo relacionado a uma mudança da minha parte. Liguei para minha mãe em busca de tranquilidade, e ela concordou que eu estava exagerando. Liguei para minhas amigas com o mesmo propósito e obtive a mesma resposta. Sinto-me muito magoada porque amo meu noivo e o acho muito atraente, e sei que outras pessoas também o acham. Sou grata por ele ter escolhido ficar comigo, e isso faz com que eu o valorize ainda mais. Eu pensava que ele pensava o mesmo sobre mim, mas aparentemente ele acha que eu nunca o deixaria porque não posso atrair ninguém? Isso de alguma forma me faz sentir que ele não me valoriza como eu valorizo. E, pior de tudo, que posso estar errada sobre como me sinto, mas não consigo controlar isso. Estou exagerando? Se sim, como posso gerenciar isso para que não afete a longo prazo? Já se passou quase uma semana e ele ainda está sendo breve comigo porque pareço miserável por causa de uma coisa boba. Eu só quero que as coisas voltem ao normal. Observação: o ator era o Adam Driver. Recebi algumas mensagens perguntando isso. Caso seja relevante. Meu grupo mais próximo de amigas é composto por 4 garotas, onde sou a única em um relacionamento e que já esteve em um. Outro detalhe que alguém me enviou para incluir. Eu tenho outros amigos, mas não contei a eles nada, dada a resposta que recebi do meu círculo mais próximo. Finalmente, tenho uma longa história de ser super sensível. Choro por coisas mínimas a vida toda, por isso não é surpreendente que meus entes queridos imediatamente me chamem a atenção por isso. Estou em terapia para lidar com isso, minha natureza de ser facilmente influenciada e minhas questões de autoestima. Obrigada a todos que comentaram e me deram apoio e tranquilidade. Vou obrigá-lo a conversar comigo hoje, para ver se isso de alguma forma é recuperável ou se acabei de perder metade de uma década da minha vida. Haha. Atualização. Primeiro, vocês me deram coragem para me comunicar com meus outros amigos fora do meu círculo mais próximo, e eles ficaram chocados com o que aconteceu e me disseram para não ignorar. Eles ecoaram muitos dos seus comentários. Além disso, meu terapeuta apoiou meus sentimentos e disse que eu precisava de uma conversa franca com meu parceiro e estabelecer limites claros, decidir o que é melhor para mim e o que eu desejo impor como não negociável. Em segundo lugar, segui o conselho de alguém e comecei a sair mais com meus amigos de apoio. Meu aniversário caiu entre essas datas e decidi celebrá-lo pulando de bar em bar na minha cidade, e foi ótimo. Meu ex foi convidado, ainda estávamos juntos naquela época, e ficou emburrado o tempo todo porque eu recebia atenção externa, o que eu rejeitei. Finalmente, o que aconteceu com meu agora ex? Depois de conversar com meu terapeuta, expliquei meus sentimentos a ele novamente e reiterei que esses comentários não seriam tolerados se quiséssemos continuar no relacionamento. Eu também disse que precisávamos de aconselhamento como casal, pois isso poderia decorrer de inseguranças de ambos os lados. Ele não se desculpou, mas justificou suas ações com 3 argumentos e sim, isso veio de um homem de 28 anos. 1. Eu pareço menos interessante, e é injusto usar meu aniversário como exemplo de eu atrair alguém porque eu estava me passando por uma mulher mais jovem, já que as garotas que convidei têm principalmente 22 a 24 anos. 2. Adam Driver, o ator com quem sonhei, é mais alto do que ele. Ambos temos 1,70 metros e ele se sente inseguro com isso, então sonhar com pessoas mais altas que ele é desrespeitoso e emasculante. 3. Mesmo que, palavras dele, eu seja objetivamente atraente, desde que comecei a terapia, fiquei convencida e mais exigente, então ele aproveitou a chance para me trazer de volta à realidade. Tudo isso foi um choque para mim, senti como se o homem com quem estive nos últimos 5 anos não estivesse mais lá.
Isso foi uma mudança completa do que ele era antes, e eu acredito que é uma mistura de perder a máscara após o noivado e o fato de ele ter mudado de emprego para uma corporação predominantemente masculina, e esses novos amigos me deram uma vibe estranha em relação às mulheres e à igualdade. Independentemente do que provocou essa mudança, terminei. Devolvi o anel, empacotei uma bolsa com minhas coisas essenciais que estavam na casa dele e saí enquanto ele fazia um escândalo. Ele foi super incooperativo em devolver algumas das minhas coisas restantes, enviou coisas em sacos de lixo cheios de purpurina e não me deixa entrar mais no apartamento dele. Ele também me enviou todos os filmes de Star Wars com Adam Driver neles quebrados e destruídos, haha. Isso fez com que toda a dor que eu sentia desaparecesse quase imediatamente, o que é estranho porque eu amava e foi um relacionamento longo, mas só lamentei por cerca de uma semana. Contei minhas perdas, aceitei algumas coisas que não vou recuperar, o bloqueei e não ouvi nada dele desde então. Graças a Deus é uma cidade grande. Meu círculo imediato de amigas foi cortado, pois valorizaram mais ir a um casamento do que meu bem-estar. Estou com baixo contato com minha mãe, e estou sendo apoiada por meu pai e irmãos. Continuei a terapia, fiz uma celebração de ação de graças com amigos e estou me preparando para as festas com minha família. Estou principalmente bem, reaprendendo a estar sozinha, validando meus sentimentos e atualmente debatendo se devo enviar um cartão de agradecimento para Adam Driver. Obrigada a todos por lerem. Felizes festas. Ganhei um processo contra um cara que tentou me tirar do negócio porque quebrei o monopólio local dele. Tenho 26 anos e decidi abrir meu próprio negócio este ano. Seguindo em frente neste post, devo destacar que sou de uma pequena cidade, 1000 pessoas, no interior. Por causa disso, todos têm algum tipo de conexão com alguém. Fomos a uma das lojas de bebidas na cidade mais próxima, a cerca de 30 minutos de distância, uma cidade pequena com 8.000 pessoas. Enquanto pegávamos algumas bebidas para uma festa, eu estava olhando os preços e vi o quão absurdos eram. Por uma embalagem de 6 unidades de uma cerveja local, nos cobraram $15. Pensei sobre isso e imaginei que poderia ganhar dinheiro abrindo uma loja de bebidas. Em fevereiro, estava furioso com meu trabalho de merda e pensando em voz alta como seria legal ser meu próprio chefe para um amigo. A mãe desse amigo aconteceu ser a presidente do banco local. Ele me disse: "Ei, com a pandemia, o banco tem tido dificuldades para encontrar clientes para conceder empréstimos. Agora, o banco está dando empréstimos baratos." Algumas semanas depois, fui lá e me encontrei com a mãe do meu amigo e apresentei minha ideia com a pesquisa que tinha feito sobre os preços das bebidas, demanda potencial e renda estimada. Consegui o empréstimo com uma taxa de juros fantástica. Comprei um prédio, que por acaso era o antigo banco, e contratei meu pai para me ajudar a reformar o prédio. Meu pai é empreiteiro geral e me deu um orçamento excelente para materiais e mão de obra. Após acertar tudo com os distribuidores, obter as licenças adequadas e organizar toda a papelada necessária para o governo, estava pronto para abrir minha loja de bebidas em maio. Comecei a veicular anúncios no jornal local anunciando minha loja e meus preços. Durante as negociações com os distribuidores, descobri que, mesmo com a inflação e tudo mais, as lojas de bebidas na cidade tinham uma margem de lucro de cerca de 80%. Conversei com um empresário local e ele sugeriu que eu tivesse uma margem de lucro de cerca de 35% a 40%. Por causa disso, eu era significativamente mais barato do que a loja de bebidas mais próxima e tinha uma seleção muito maior do que os postos de gasolina e pequenas lojas locais próximas. Minha cidade natal fica perto de uma floresta nacional, então temos muitas pessoas que vêm para cá nos fins de semana para atividades recreativas durante o ano todo. Na minha primeira semana depois de abrir, tive um lucro de $4.000. Era ótimo ser meu próprio chefe. Se alguém fosse rude comigo ou com minha namorada, peço desculpas, você pode fazer negócios em outro lugar. Se alguém disser para minha namorada, volte para a China, sua vadia chinesa, pode pagar 15% a mais no caixa. Nós e a galera ficamos sem álcool? Hora de pegar minhas chaves, não as chaves do carro, as chaves da loja. Meu apartamento fica a 2 quadras de distância, e ir para a loja. Mas isso não significa que não foi difícil administrar meu próprio negócio, especialmente porque minha única funcionária era minha namorada, e ambos trabalhávamos 6 ou 7 dias por semana, de 10 a 12 horas por dia. Eu era tanto gerente, contador, quanto caixa, mas dane-se, é tão melhor saber que posso mandar alguém catar coquinho por ser um idiota. Algumas semanas depois, um cara mais velho entra na minha loja alguns minutos depois de eu abrir. Parecia amigável o suficiente, mas eventualmente ofereceu-se para comprar minha loja. Não vou dizer o valor, mas nem teria coberto o principal do meu empréstimo. Rejeitei a proposta imediatamente e me recusei a negociar um valor mais alto. Ele saiu da minha loja dizendo: "Bem, você vai se arrepender de ter rejeitado essa oferta." No mês seguinte, um cara entrou na minha loja e perguntou se eu era o dono. Depois de dizer sim,
fui informado de que meu negócio estava sendo processado por difamação por esse cara aleatório que eu nunca ouvi falar. Depois que ele saiu, eu estava desesperado e decidi fechar mais cedo. Quando cheguei em casa, pesquisei sobre o cara e logo vi uma foto do sujeito que tentou comprar minha loja. Acontece que esse é o cara que possui as 2 lojas de bebidas na cidade próxima. Acontece também que ele está no Conselho Municipal. Com um pouco mais de investigação, descobri que essa cidade tem uma ordem que diz: qualquer instituição comercial que não preencha a definição de restaurante, taverna ou dispensário de bebidas alcoólicas será excluída da obtenção de licença para a venda de álcool. Mais tarde, descobri que o mesmo cara é o chefe do conselho que aprova as licenças para bebidas alcoólicas. Amo a corrupção em cidade pequena. De qualquer forma, tive um grande problema. Meu tio materno é advogado em um estado vizinho. Decidi ligar para ele e tentar obter alguns conselhos legais. Falei com ele e li os documentos que me entregaram pelo telefone, além da pesquisa que tinha feito. Depois de receber todas as informações que tinha lido, estava esperando obter algum tipo de conselho, mas em vez disso ouvi: aguenta aí, tenho que fazer uma ligação. E ele desligou. Estava desesperado. Eu estava prestes a postar meu primeiro post no Sublegal Advice. Vou ser honesto, eu só queria que alguém me dissesse que ia ficar tudo bem e que não precisava me humilhar diante desse cara de joelhos. Enquanto eu escrevia o título, meu tio ligou de volta. Ei, acabei de sair do telefone com meu sócio. Ele concordou que podemos assumir seu caso de graça. Se você quiser aceitar, podemos discutir em meu escritório amanhã às 13 horas. Foi assim que descobri que meu tio é advogado em 3 estados. Então, nos encontramos e discutimos o caso. Acontece que o cara entrou com uma ação de difamação contra meu negócio com base nos anúncios que coloquei nos jornais locais. Ele alegou que meus anúncios eram direcionados para prejudicar sua reputação e a de seus negócios. Havia algumas outras coisas que eu não tinha ideia do que estavam sendo referidas, mas meu tio me assegurou que ganharíamos esse caso sem problemas. 3 semanas depois, o caso foi encerrado, mas meu tio disse: pessoas como esse pedaço de trabalho provavelmente tentarão entrar com outra ação contra você. Se isso acontecer, me ligue e prometo que vou ajudar. No dia seguinte, fui intimado novamente, mas desta vez eu era o réu. Não minha loja, eu. Juro por Deus, olhei para a documentação e a única coisa que mudou foi que, em vez do nome da minha empresa, o meu nome estava listado como réu. A mesma coisa aconteceu, 4 semanas depois o caso foi encerrado. Nos 3 meses seguintes, fui processado mais 3 vezes. Antes da audiência do 5º caso, tivemos uma reunião de conciliação. Meu tio, o juiz, o cara me processando, o advogado dele, um policial e eu estávamos sentados nesta sala. O juiz diz: vocês dois estiveram no tribunal 4 vezes, há alguma maneira de chegarmos a um acordo que encerre esse ciclo de litígios falhos? O advogado do cara diz que eles têm uma oferta e entrega para meu tio, que então me entrega. Basicamente, dizia que ele pararia com todos os processos se eu vendesse meu negócio por cerca de 30% do principal do empréstimo restante. Eu rejeitei totalmente a oferta e fiz uma contraproposta. Eu disse: se você retirar este caso, não vou processar você por assédio. Ele começa a rir: me processar? Com que dinheiro? As taxas legais sozinhas deveriam ter te esgotado. Você deveria ficar feliz por eu ter escolhido estender esta oferta e não te processar até a falência e comprar aquele par de dinheiro do banco quando penhorarem sua bunda estúpida. O juiz, o policial e o próprio advogado dele estavam todos olhando para ele chocados por ter dito em voz alta a parte silenciosa sobre o real motivo de eu estar sendo processado. Meu tio disse diretamente a ele: peço desculpas, aparentemente você nunca foi informado. Assumi todos os casos do meu sobrinho de graça. O único dinheiro que ele gastou em suas ações judiciais foi com gasolina. E francamente, senhor, acho que seu desabafo acabou de garantir um processo contra você. Depois disso, saímos e fui informado alguns dias depois que o processo foi encerrado. Agora, meu tio e eu estamos discutindo o processo futuro contra o cara. Quero processá-lo por uma quantia muito alta para tentar chamar a atenção da imprensa sobre esse cara e suas ações duvidosas. Embora meu tio tenha me alertado que precisaremos ter cuidado porque se fixarmos os danos muito altos, parecerá que estamos agindo por vingança. Esse processo não será de graça, mas depois de ser processado 5 vezes praticamente de graça, não vou reclamar. Olhando para trás, sou muito grato por meus amigos e familiares terem me apoiado o tempo todo, especialmente meu tio. Sem meu tio, eu teria perdido meu negócio. A atualização. Até agora, o caso acabou, e posso falar sobre isso. Para explicar por que não postei nenhuma atualização anteriormente, quando entrei com a ação, meu advogado não podia postar nada sobre isso online. Não acredito que isso tenha algo a ver com o post original, mas o que ele me disse foi que, se a parte contrária encontrasse um post e conseguisse vinculá-lo a mim, poderiam argumentar que eu estava entrando com uma ação apenas para ganhar popularidade online.
Mas agora o caso judicial acabou, então posso conversar com vocês. Entramos com a reclamação cerca de um mês após o último caso contra mim ser encerrado. O que solicitamos foram múltiplas acusações de uso malicioso do devido processo. Após entrar com a reclamação, precisamos entregar os documentos ao cara. Alguém, eu não sei quem, deve tê-lo alertado, porque ele evitou ser notificado por várias semanas. O único motivo pelo qual o oficial de justiça conseguiu entregá-lo foi porque havia uma reunião para aprovar a transferência de uma licença para bebidas alcoólicas entre dois negócios na cidade. Ironicamente, ele e seus advogados responderam à reclamação dizendo que tudo na reclamação e na intimação era uma representação deliberada dos fatos. Nenhuma das ações movidas contra mim era de forma alguma maliciosa, mas, dado que a única coisa que mudou entre a maioria das ações foi o réu nomeado, meio que desmente isso. Ele continuou dizendo que a estação atual era simplesmente um movimento meu para me vingar dele por tentar proteger o negócio dele. Basicamente, toda a resposta dele foi ele dizendo, não, você. Depois disso, passamos para a fase de descoberta, sobre a qual falarei em um minuto. Durante o processo de descoberta, houve algumas petições de dispensa por parte da defesa. A primeira foi apenas uma geral, todos os fatos estão errados, e esta é uma ação movida de má-fé. Isso foi imediatamente rejeitado pelo juiz, porque as 4 ações movidas de forma consecutiva com apenas o réu sendo alterado indicam que esta poderia ser uma ação maliciosa. A segunda petição foi que isso não era malicioso porque os réus eram diferentes. Efetivamente, o argumento é que, se fosse o mesmo réu, seria uma ação maliciosa. Mas porque o réu continuou mudando de uma ação para outra, isso significa que havia uma queixa legítima que eles estavam tentando resolver. O que, tecnicamente, seria legal, e eu não teria posição. No entanto, o juiz reconheceu que, embora o argumento seja legalmente válido se você simplesmente olhar para a redação da lei, isso viola completamente o espírito em que foi escrito. E as ações do réu só confirmam que os processos anteriores foram movidos de má-fé. Então, a petição foi rejeitada pelo tribunal. Mais tarde, durante a descoberta, o réu pediu uma mudança de foro. Como entramos com a ação em meu tribunal local, argumentaram que o júri local seria tendencioso a meu favor. Isso foi rejeitado porque eles esqueceram de pedir um julgamento com o júri. Estávamos perfeitamente bem em prosseguir com um julgamento pelo juiz, então não pedimos um júri. O juiz decidiu então que, como eles não pediram um júri, uma mudança de foro não ofereceria nenhuma mudança significativa no julgamento. Eles usaram essa decisão em um histórico que tenho com o mesmo juiz para apelar para o Tribunal Estadual para encerrar o caso. Eles se recusaram. Então, de volta à descoberta. Todo o processo foi extremamente lento, e ainda estávamos no meio da descoberta quando decidimos chegar a um acordo. Recebemos várias ofertas de acordo até esse ponto e rejeitamos todas. Mas no final de novembro, o réu decidiu demitir o gerente de um de seus negócios. O ex-gerente decidiu então entregar algumas mensagens de texto ao tribunal. Veja, solicitamos todas as comunicações sobre as ações maliciosas do ano passado que o réu havia feito. Isso incluía mensagens de texto. Isso mostrou que nem o advogado nem o réu fizeram a diligência adequada para cumprir a descoberta. A defesa conseguiu remover esse texto das evidências. Embora o texto talvez não pudesse ser usado como evidência se tivéssemos prosseguido com o julgamento, você não pode apagar que você escondeu evidências da memória do juiz. Eles não costumam levar isso bem. Com isso vindo à tona, e as trapaças que o réu vinha fazendo, o juiz simplesmente estava cansado disso neste ponto. Nossos advogados tiveram que se encontrar com o juiz, no início deste mês, dezembro, onde os advogados da defesa foram repreendidos. Depois disso, o réu ofereceu um acordo muito grande. Depois que minha noiva e eu discutimos, decidimos aceitar a oferta. Nosso casamento está chegando, e, francamente, não queremos lidar mais com questões judiciais. O processo de julgamento ainda estava a meses de distância, e não havia garantia de que teríamos conseguido mais dinheiro. Infelizmente, não é a vingança nuclear que eu, minha noiva, e possivelmente você, esperávamos. Embora o acordo, depois que acertei a taxa contingente do meu advogado, tenha pago o restante do meu empréstimo, ainda teremos uma boa quantia de dinheiro restante. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Meu namorado de 3 anos não para de usar aplicativos de namoro. Acho que é hora de eu ir embora. Desde que nos conhecemos, meu 22 namorado, 31, está intermitentemente no Tinder.
Fui muito clara de que isso me machuca, mas ele sempre se defendeu, dizendo que era apenas para aumentar o ego. Há alguns meses, tivemos uma grande discussão sobre isso, onde ameacei sair e, honestamente, achei que seria o fim da relação. Ele era bastante ingênuo, na verdade. Eu devo notar que a ex dele imediatamente antes de mim o deixou por esse motivo. Sinto-me uma idiota, por pensar que ele mudaria. Hoje, acordei e percebi que ele estava usando o meu telefone, e o seu e-mail estava conectado. Notei que ele havia recebido um e-mail de um aplicativo chamado Inge. Para lhes dar uma ideia do aplicativo, a descrição dizia: o aplicativo projetado para ser deletado. Ótimo! Meu estômago afundou instantaneamente. Acessei com o seu número de telefone. Ele colocou fotos de perfil que tirei quando saímos juntos? Na descrição, ele escreve coisas como: nós nos daremos bem, se você gostar de comida chinesa e tiver um cachorro, se for boba e compartilhar demais. Ele também estabeleceu uma preferência rígida para ser correspondido apenas com hindus ou muçulmanas. Eu sou branca e britânica. Eu sabia que algo estava acontecendo ontem, mas não tinha certeza do que era. Ele estava agindo de maneira diferente e isso estava me deixando tão ansiosa. Ele teve a audácia de me dizer que eu deveria estar apenas hormonal? Acho que a pior parte disso tudo foi a sua reação. Ele me ouviu chorando, agiu preocupado e depois me viu com o seu telefone, momento em que o pegou de mim e voltou para a cama. Isso foi cerca de 1 hora atrás e a única interação que tive com ele, desde então, foi ele me pedindo para abrir a porta do banheiro. Ele não fez isso para ver se eu estava bem, mas porque ele precisava fazer xixi. Este post parece uma piada, a essa altura. Obviamente, estou machucada, pelo fato de ele estar usando esse aplicativo, mas acho que estou mais chocada com sua total falta de culpa ou resposta ao meu sofrimento. Estou com tanta raiva e não há nada que eu possa fazer com isso, estou tão envergonhada com a situação. Eu não quero contar para minha família ou para meus amigos como ele me tratou e nem posso falar com ele sobre isso, porque ele se recusa a reconhecer que algo está errado, ele ainda está na cama. Não sei o que fazer. Ele arrasou minha autoestima, a ponto de eu me sentir incapaz de ficar sem ele, mas sei que não posso continuar nessa situação. Devo, ao menos, tentar falar com ele ou apenas ir embora. Tirei capturas de tela de tudo e, inicialmente, eu iria enviá-las para sua família, mas desisti. A questão é que, se eu simplesmente sair, não haverá absolutamente qualquer consequência para ele. Ele consegue o que quer, a liberdade de ir a encontros aleatórios sem culpa. Parece tão injusto que eu seja a única com o coração partido e ele possa sair para se divertir. Eu sei que a maioria das respostas vai me dizer para sair, e não posso discutir com vocês sobre isso, mas como posso acalmar essa necessidade de encerramento com vingança? Atualização. Então, 1 hora após eu ter escrito este post, arrumei minhas coisas, coloquei tudo no meu carro e fui embora. Pareceu impossível, havia muitas coisas e eu estava um caco, mas consegui, no final. Durante todo o tempo, ele estava na cama, fingindo estar dormindo, o que me deixou mais com raiva do que qualquer outra coisa. Senti que ele não estava nem aí. Morávamos juntos há 2 anos, mas, felizmente, em setembro, decidi ter meu próprio apartamento de estudante. Obviamente, eu já sabia, naquela época, que as coisas não estavam indo bem, graças a Deus, tomei essa decisão, pois agora tenho um lugar para ficar. Enquanto estava sentada na garagem, no meu carro, pronta para ir embora, recebi uma mensagem de texto dele dizendo: não vou insultá-la, pedindo-lhe para ficar ou voltar, mas você poderia deixar as chaves de casa. Eu já as tinha deixado, mas aquela última cutucada em mim me deixou tão irritada e magoada. Sem pedido de desculpas, sem adeus, apenas deixe as chaves. Acho que isso é meu encerramento. Atualmente, estou apenas sentada na cama, com minhas coisas espalhadas em sacolas, lendo esses comentários, e tenho feito isso nas últimas horas. Obrigada pelo apoio, mesmo os comentários duros. Eu os aprecio muito, pois me deram um choque de realidade e um chute no traseiro, para colocar minha vida em ordem. Estou triste por esse relacionamento turbulento ter chegado ao fim, com raiva de como aconteceu, mas, engraçado, estou aliviada. Agora posso fazer o que quiser e lidar com meus problemas de autoestima. Vou dirigir até a casa da minha mãe e do resto da família amanhã. Não os vejo desde o Natal e mal posso esperar. A raiva ainda está lá, mas vou seguir em frente. Absolutamente não posso desperdiçar mais energia com aquele cara. Eu sou o babaca por terminar com minha namorada porque ela ainda é amiga do cara com quem ela traiu em seu relacionamento anterior? Eu, 26, e minha ex-namorada, 25, estávamos juntos por cerca de 1 ano. Algumas semanas atrás, estávamos saindo com alguns amigos dela, não o amigo em questão. Estávamos jogando um pequeno jogo de perguntas e respostas, e uma das perguntas que surgiu envolvia traição.
Mencionei que odeio traidores, e depois disso, notei que um dos amigos deu uma olhada na minha ex-namorada, e também percebi que minha namorada ficou um pouco desconfortável. Foi estranho e me fez pensar. No dia seguinte, perguntei à minha ex-namorada sobre isso. Ela disse que não ia mentir e admitiu que traiu seu ex. Isso foi um ano antes de me conhecer. Fiquei chateado com isso porque ela nunca mencionou antes, e perguntei o que aconteceu. Ela mencionou que uma vez ficou bêbada e ficou com seu amigo. Vamos chamá-lo de Byron. Byron é um antigo amigo com benefícios dela, e eles ainda saem regularmente. Eu sabia que minha ex-namorada e Byron tinham uma história, e embora não gostasse que saíssem juntos, apenas lidei com isso. Fiquei bastante chateado, porque não só descobri que ela era uma traidora, mas ela ainda saía com o cara. Eu disse a ela que precisava de um tempo para pensar, e depois de 2 dias, decidi terminar com ela. Eu não queria dizer a ela que ela não poderia ser amiga de Byron, e eu sabia que não conseguiria lidar com ela ainda sendo amiga dele, então apenas me afastei. Então, sou o babaca? Você lista todos os erros que já cometeu para suas parceiras? Normalmente não, mas se você mantiver quem fez você errar perto de você, então sim. Talvez eu pudesse ter lidado com isso se ela não fosse amiga do Byron, mas era. A atualização. Como muitas pessoas se interessaram da última vez, achei que atualizaria todos vocês. Então, cerca de uma semana depois de eu postar meu post original, minha ex-namorada apareceu na minha casa. Ela disse que queria voltar e que foi bobagem terminarmos por causa disso. Eu disse a ela que simplesmente não me sinto confortável com a amizade dela com Byron. Ela disse que trair com Byron foi um erro. Mas isso estava no passado, e ela cresceu. Eu disse a ela que realmente não parece, ela sai para beber com Byron com muita frequência, e os dois estavam juntos depois que ela e seu ex terminaram. Eles eram amigos com benefícios antes e depois do término dela com o ex. Eu disse a ela que não estou arriscando ser o próximo trouxa dela. Ela então disse, e se eu cortar relações com Byron? Podemos voltar então? Eu fiquei tentado por um segundo, para ser honesto. Nosso relacionamento parecia ótimo. Mas lembrei-me de alguns dos comentários que li no meu último post, e perguntei a ela, você esteve com Byron desde que terminamos? Nunca vi uma cara de pôquer tão ruim, ela gaguejou, e disse que não. Eu dei a ela um olhar como, isso é bobagem. Ela viu isso e disse quero dizer, estávamos separados. Eu apenas levantei as mãos e disse não. Então, pedi a ela para sair. Ela ficou realmente chateada. Mantendo minha própria vida quando me deparei com algumas imagens desagradáveis do meu sogro fazendo algumas coisas questionáveis em um site pornô. O que diabos eu faço? Como uma mulher saudável de 26 anos, eu também tenho minhas necessidades. Meu marido está em uma viagem de negócios de uma semana em outro estado. É o 4º dia, estou sozinha. Francamente, eu estava ansiosa para chegar em casa e, me satisfazer. Agora, por favor, sem julgamentos, mas eu sou bastante seletiva quando se trata de pornô. Gosto de algumas coisas específicas. Ou seja, eu curto pornô gay. Meu marido tem plena ciência disso. Não é nada incomum. Então, estou navegando por aí e, uau, uma miniatura específica chama minha atenção. No começo, foi a cor das paredes. Depois, reconheci a pintura muito única ao fundo. Estou pensando, caramba, isso é estranho. Sogro e sogra têm a mesma pintura e cor de parede na casa deles. A curiosidade fala mais alto e eu clico no maldito link. Certamente, é o banheiro deles. O armário deles, o vaso sanitário, o pequeno pote que está lá desde que se mudaram há alguns anos. Não sei por que não cliquei imediatamente. Não sei por que fiquei. Não faço ideia do que está acontecendo naquele momento. Esperei o astro do show aparecer, e, com certeza, alguns segundos depois, um cara entra na cena, completamente nu, em formato HD, untado, pronto para começar. É meu sogro. Não há como não ser. A tatuagem no peito dele coincidia com a desse cara. A pior parte? Eu assisti por cerca de 2 minutos antes de clicar para sair. Tenho vergonha de admitir que cliquei no perfil do usuário, e ele parece ser tipo, popular? Ele tem um monte de vídeos e parece interagir com as pessoas que o assistem. Todos os vídeos são filmados no mesmo banheiro, alguns até voltando para quando moravam na casa antiga. Me sinto suja, não sei o que me fez olhar isso por tanto tempo. Enfim, não sei se devo abordar o assunto. Os pais do meu marido são extremamente conservadores. Não há como a esposa dele ficar bem com isso. Não sei se devo contar ao meu marido. Não sei o que fazer comigo mesma. Estou marcada para a vida. Me ajudem.
Estou indecisa sobre contar isso porque pessoalmente, acho que não gostaria de saber se meu pai estivesse interessado nesse tipo de coisa. No entanto, meu marido e eu, nos 5 anos que estamos juntos, não guardamos segredos um do outro. Ainda estou imaginando várias situações nesse ponto e estou completamente perdida sobre o que fazer. Atualização. Segui seu conselho e decidi não dizer nada ao meu marido quando ele voltou da viagem. Vi que não fazia sentido incomodá-lo. Surpreendentemente, a ideia do membro viril nu do meu sogro não estava me assombrando como eu pensava que iria. As coisas estavam bem. Até visitamos o sogro cerca de uma semana depois de tudo isso acontecer, e eu me mantive tranquila. Estava orgulhosa de mim mesma. Mas a curiosidade acabou vencendo. Voltei para o canal. Lembrei-me do nome de usuário e de tudo, e voltei. Com que propósito, não sei. Comecei a examinar a infinidade de vídeos. Não assistindo a nenhum deles, observe bem. Apenas olhando sobre as miniaturas, sem ter certeza do que esperava ver. Eu tinha voltado até o início das postagens, cerca de 50 no total. O que vi, perto do início da lista, era uma coestrela mulher. Em cerca de 3 vídeos, logo no início, o cenário era diferente. Era o quarto do meu sogro. Cliquei em um deles. A mulher no vídeo que cliquei era claramente minha sogra. Ela se posicionou na cama. E foi aí que saí. Então, acho que você poderia dizer que minha doentia curiosidade valeu a pena. Ela deve estar ciente dos vídeos porque participou de pelo menos 3 deles que eu pude ver. Vou continuar me dizendo isso, pelo menos. Não pretendo divulgar nenhuma dessas informações para meu marido. Espero que ela não veja mais umas 20 horas de conteúdo apenas por curiosidade. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.